Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo Tudo jóia? jóia? Beleza, mais Estamos uma aqui. segunda-feira, estamos aí. Graças a Deus. Dando O boa noite jeito a tá todo mundo, aqui. né? Estamos dando boa noite a todo mundo que está entrando aí na live. E vamos Sim, começar aí com Gotas de Paz, certo? tá. Vamos lá. A alegria de Deus. Em todo tempo, em todo lugar, sempre existe o potencial para algo de bom. Não importa qual seja a situação. A única razão pela qual o seu trabalho parece ser desinteressante é porque você fez a opção de que ele se tornasse assim. A única razão pela qual seu vizinho é uma pessoa desagradável é porque você já o definiu na sua mente como tal. Aceite as coisas como elas são. Busque o bom em tudo que se passa ao seu redor. Não existe nada nessa vida, do lado de cá da eternidade, que possa fazer com que você se torne completamente feliz. Por outro lado, você pode promover a felicidade de praticamente tudo que está ao seu redor. Lutas, conflitos, gargalhadas, sorrisos e lágrimas são partes integrantes dessa incrível sinfonia da vida. O fato inquestionável é que existe um Deus e ele é bom. Ele é bom demais. Esta é a razão pela qual, independente das circunstâncias que nos cercam, podemos experimentar a genuína alegria em todo o seu tempo. Que fala que a gente tem que procurar ressignificar os acontecimentos da nossa vida, né? Muitas vezes a gente age com preconceito contra certas pessoas, certas situações, e que na verdade a gente tem que dar um novo significado a essas coisas, né? Tentar ver o lado bom em tudo. Mostra aqui também que a felicidade plena, né, nunca vai ser atingida nesse mundo e que existe um Deus bom, né? Sempre que você estiver passando por dificuldade, passando por necessidade, saber que o Pai, Deus, é bom e generoso, né? E sabe tudo. E é o caminho que a gente tem que seguir. Então, é uma boa, bonita mensagem. É interessante que ele fala, né? O trabalho ruim, eu defini na mente. O vizinho que eu não gosto, eu defini na mente. Quer dizer, procure ver o lado bom das coisas, né? Todas as coisas, se a gente quiser, ela tem dois lados, lado bom e lado ruim. Né? Então, ele falou, busque sempre o lado bom das coisas, a alegria de viver. Eu falo, né? Meu pai falava, eu uso sempre isso. Fala, viver, ser bom não é fácil. Viver não é fácil. Né? Então, principalmente nós, né? No entendimento do espiritismo, que nós vivemos num mundo onde as pessoas todas elas estão num estágio ruim, num estágio de não conhecimento, de não aprendizado. Por isso que a gente vê as coisas de forma ruim, uma pessoa fala uma coisa, eu não gosto e já fico de cara fechada com a pessoa, eu já não quero brincar, não quero conversar com a pessoa, né? Tem um rapaz, ele trabalha comigo e a gente estava conversando isso. A gente valoriza muito o que as pessoas disseram, ou às vezes a gente não sabe se a pessoa disse, mas alguém disse que a pessoa disse, e aí a gente fica nessa, né? A pessoa está falando que eu sou isso. Quando a gente definir claramente o que a gente é, o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem pensar, é delas. Eu tenho que entender o que eu quero. Né? O que eu quero? Eu quero ser feliz. Então, se a pessoa disse ou não disse, se a pessoa pensou ou não pensou, eu não devo me importar com isso. Mas o Espiritismo explica, e eu conversei com esse colega, assim, o que a pessoa disse é verdadeiro? Se é verdadeiro, eu vou buscar um jeito de mudar isso, que aparentemente não está legal. Ah, não, o que ela disse não é verdade. Então, esquece, né? A gente tem uma preocupação muito grande em dar satisfação para as pessoas. A gente não precisa dar satisfação para ninguém. A nossa satisfação, como diz, é dar conta da nossa vida e que nós temos que dar conta um dia para Deus sobre tudo aquilo que nós fizemos. Então, a gente, né, se o dia tá bom,
né? Deu tudo certo da minha vida, tá legal. Se as coisas não aconteceram do jeito que eu quero, o dia não foi legal. Quer dizer, o dia, na verdade, não é bom e não é mal, né? O dia é aquilo que eu faço dele, a forma como eu acordo. A gente vai falar bastante aqui hoje, né, da parte do pensamento, e a gente vai entender que o nosso pensamento, a gente deixa o nosso pensamento muito livre, né? A gente viaja muito, como diz. A gente, se não tiver o que fazer, a gente fica buscando discussão com pessoas da mente, a gente fica buscando informações, né? A gente olha o Facebook para ver se a pessoa disse alguma coisa de mim ou não disse de mim, né? Se alguém está falando, quer dizer, não, eu tenho tanta coisa importante para fazer que eu vou ficar me preocupando se a pessoa gosta de mim ou não gosta de mim, se a pessoa olha assim para mim ou olha torto. Não, eu vou ser feliz, né? A carga que a gente tem na vida, ela é muito grande. O viver já com os problemas que a gente tem é muito. Quando a gente vai buscar mais, e aí é aí que, na verdade, a nossa vida fica difícil. Então, vamos assim, vamos dar conta dos problemas, deixa as pessoas para lá. Se eu puder ajudar as pessoas, eu vou. Se eu não puder, vou orar por elas, vou fazer o que eu puder dentro de mim para ter uma vida melhor. O que está acontecendo na minha vida não está bom, tá? Meu pai dizia uma coisa, eu acho bastante bonito que ele dizia. As pessoas dizem assim, tá ruim, mas tá bom. Meu pai falava, não, como é que é uma coisa que tá ruim, tá bom? Ele falava assim, o que eu tenho tá bom, mas vai melhorar. Quer dizer, ele tinha um pensamento positivo e a gente ouve isso, né? Os livros de autoajuda, tem até um livro que é O Poder do Pensamento Positivo. É pensar que tudo vai dar certo. Pode ser que não seja agora, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja depois da manhã, pode sim, mas eu vou buscar sempre manter um pensamento elevado para que as coisas que eu quero venham a acontecer. E a gente sabe, e é dito por todos os especialistas, as pessoas que estudam, que o pensamento ele gera tudo o que vai acontecer. Então a gente vai pensando de uma forma e agindo de uma forma, de repente acontece aquilo que a gente quer. Só que a gente pensa errado sempre e pensa um dia certo, aí não deu certo, lógico que a chance do dar errado é maior, por eu estar carregando isso, querendo isso, né? Então, quando a gente entender o poder, né, que a gente tem como pensamento, como fé, como busca em Deus, como falou aqui agora, né, a gente tem Deus, né, assim, às vezes as pessoas falam, a maldade existe muito no mundo, né, os espíritos ruins estão aí, tá? Mas quantos espíritos bons tem? Quando eu estou do lado de Deus, a chance das coisas darem certo é muito grande. Mas quando eu maldigo a vida, quando eu xingo, né, eu falo assim, eu não gosto muito de palavrão, eu não gosto muito de xingamentos, né, de briga, às vezes assim, a gente altera a voz em algum momento, mas isso não é gostoso, não satisfaz, não dá um equilíbrio, né, uma emoção boa. Então, trabalhar sempre para o bem, ou seja, estar do lado de Deus, estar do lado do bem. É isso que a gente precisa fazer, na verdade. Eu vi um filósofo, não lembro se é o Karnal, se é o Cortella, o seu Clóvis que falou, quando alguém fala mal, a gente, por esse motivo, a gente dá muita importância para as opiniões dos outros, né? Quando alguém te xinga, né? Sei lá, me xinga, Fábio, você é um idiota. Existem duas possibilidades. Ou o cara tá falando a verdade, ou o cara tá falando a mentira. Se ele tá falando a verdade, eu não posso ficar bravo com ele. Por quê? Porque ele tá falando a verdade. Então eu tenho que me melhorar. Se ele estiver falando mentira, eu não tenho que ficar bravo com ele. Porque na verdade o idiota é ele. Então, né? Ou a pessoa em desenvolvimento, ou a pessoa, né? Então você não pode ficar bravo nunca com a opinião das outras pessoas. Ou ele está certo ou ele está errado. Se ele tiver certo, eu vou corrigir. Se ele tiver errado, é o problema dele. Ele que está fazendo o julgamento da coisa errada. E a gente fica dando muita importância para a opinião dos outros, né? E essa coisa que você falou também, do pensamento positivo, né? Eu tenho que trabalhar muito isso dentro de mim, porque eu não tenho esse entendimento. Mas assim, o que eu sempre tento pensar é assim, no final sempre dá certo. Se não deu certo ainda, porque o final não chegou. Então a gente tem que sempre, as situações difíceis sempre passam, né? E quando
quando acontece o pior, que é o desencarne, nós espíritas sabemos que não é o fim, né? E sim apenas uma passagem e a vida vai continuar sempre. Então, no final, sempre vai dar certo. Você falou uma coisa aí, né, da verdade. Às vezes as pessoas falam assim, eu prefiro que a pessoa diga a verdade, fale a verdade, né? É, Não esconda as coisas. E tem muitas pessoas que o jeito de ser dela é falar a verdade, né? Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que assim, a gente tem que falar a verdade, mas a forma que a gente vai passar isso para a pessoa, a gente tem que pensar bastante, né? é, Não pode sair xingando, falando de qualquer jeito que vira briga. Mas em algum momento a hora que tiver oportunidade, todo mundo calmo, você consegue falar. Mas tem pessoas que não, que elas falam o que vem na mente. Só que a gente, na verdade, ao mesmo tempo que a gente fala que gostaria que as pessoas fossem sinceras com a gente e falassem a verdade, quando algumas pessoas falam alguma verdade que eu não concordo, vira briga. Então a gente às é, vezes não está preparado para essa verdade. é a crítica construtiva, né? Quando a gente, Sim, a gente a crítica só é construtiva quando você, de alguma forma ou de outra, você está sendo elogiado, né? Mesmo nas suas imperfeições. Quando a pessoa fala assim, você é muito, você trabalha demais, né? Ou a pessoa, você é muito perfeccionista. Aí é um defeito seu, mas que você exalta, né? É quando a pessoa fala alguma coisa que te magoa, possivelmente por ser verdade, porque se magoar né? Então, é que nem você falou, tem que saber falar e se a pessoa pedir opinião realmente, né? Não, e estiver aberta a crítica, senão também o julgamento da gente também a gente não sabe se tá certo ou tá errado. Quem é a gente para julgar se alguém tá certo, tá agindo certo de maneira certa ou errada? Então, melhor ficar quieto. Vamos dar início, Oswaldo? Entrou 14 pessoas. vamos. Sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Então a gente está no parágrafo do capítulo 7, né? Parágrafo 5, é isso? 8, 5. Isso. Isso. Pecado por pensamento, adultério. Então, essa Isso. passagem, né, do Evangelho em São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Aprendestes Excelente. o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela, em seu coração. Agora tem a explicação de Kardec aqui. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, como por exemplo nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento,
porque aquele que tem um coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude de seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o seu desejo, que concebeu de se depurar mesmo esse mau pensamento, torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É um indício de uma marcha que se esforça, de uma mancha que se esforça por apagar, e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre como a sua vitória. Aquela, ao contrário, que se tornou boas resoluções, procura ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito de sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não se concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela que vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Sim. Aqui, né, tem duas palavras, né, que a gente não tem um entendimento claro naquilo que aparece, principalmente nos ensinamentos de Jesus. Quando o cristão, né, de alguma forma, principalmente vamos tentar entender assim, as igrejas que apareceram logo após, né, o conhecimento dos ensinamentos do Cristo, elas trataram muito aquela coisa do pecado original, né? Então, nós, no entendimento de algumas religiões, nós somos pecadores, somos pessoas que fizemos algo de errado e se não fosse Jesus, nós estaríamos condenados e Jesus veio aqui para nos salvar. Mas eles usam muito o termo pecado, principalmente, né, para muitas pessoas pecar é praticar ato sexual, né, fazer sexo, eles entendem muito pecado. E Jesus usa o termo pecado para qualquer coisa errada que a gente faça. Qualquer coisa que esteja contrária à lei de Deus. E o adultério, né, ele usa um termo aqui, esse adultério que ele diz aqui está no capítulo não, é o sexto mandamento, né, dos 10 mandamentos, é o que não cometerás adultério. Mas Allan Kardec, quando vai fazer o estudo, ele procura entender, né, e às vezes algumas pessoas fazem o estudo da Bíblia dessa forma. Você vai pegar uma palavra que foi utilizada e vai ver a tradução dela. E aí, muitas das vezes, uma mesma palavra é colocada para vários entendimentos, para várias coisas diferentes. Então, eles procuram entender. Jesus falou de adultério, falou quantas vezes? Eles pegaram aqui uma outra passagem de Jesus que fala, né? Quando ele fala de pecado e adultério numa outra passagem, você vai ver que não está falando diretamente de adultério, né? Por exemplo, de traição entre casais, por exemplo, né? Um casal, pessoa casada que sai com outra pessoa, cometeu adultério. Então, ele usa o adultério aqui, e Allan Kardec começa dizendo, né? A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido que lhe é próprio, mas sim num sentido mais geral. Jesus empregou né, a palavra adultério muitas vezes, e num sentido mais amplo, se referindo ao mal, ou seja, qualquer coisa que seja mal, que seja contrária à lei de Deus, para ele era cometer adultério ou adulterar, né?
A gente sabe que hoje adulterar é você pegar um produto, né, de qualidade, por exemplo, e misturar coisas nele. Você adulterou aquele produto, né? E o adulterar aqui é mais ou menos cometer algo, alguma infração, fazer algo de errado. Não necessariamente ligado à parte de adultério, de traição, mas qualquer coisa que seja contrário à lei de Deus. Pecado, né? Por Sinônimo de isso que pecador, Jesus... né? Sinônimo. Sim, só que quando a gente vai entender a palavra pecado, eles usam aquilo que a gente, sim, é pecado original. Nós já nascemos com pecado, né? Dá a impressão que nós já fomos criados pecadores no entendimento. Se você entender Adão e Eva e entender que eles foram pecadores, qualquer pessoa que nasceu depois já nasceu pecadora. Quando nós vamos buscar o entendimento no Espiritismo, e você já vai mudar isso. Por quê? Porque dá a entender que Deus cria os seres já fazendo maldade. Isso aconteceria se Deus fosse mau. Se Deus fosse um ser maldoso, ele conseguiria criar coisas más ou coisas que fazem o mal. Mas quando nós vamos buscar o entendimento do nascimento, ou seja, da criação do Espírito, nós vamos perceber que nós não fomos criados nessa encarnação que nós estamos vivendo hoje. Nós fomos criados um dia por Deus e iniciamos uma trajetória evolutiva que começou há muito tempo. Só que o mal ele vai aparecer quando a gente já tem consciência, ou quando a gente já consegue pensar. Então, é diferente. Então, uma boa parte da minha vida, ou de cada um de nós não fizemos nada de errado. Nós só evoluímos. Mas quando eu consigo ter a inteligência e aquilo que a gente falou, o raciocínio, o pensar, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, quando eu começo já a fazer essa balança, né? Balança para cá ou balança para lá, que é da justiça, eu começo a fazer coisas erradas. Mas quando eu faço coisas erradas e já tenho condição de aprender a fazer o certo, eu começo a ser cobrado na lei de Deus. Então vamos tentar entender que eu só começo a ser cobrado na lei de Deus quando eu entro na fase de ser humano, com a inteligência como ser pensante. Porque quando eu sou esse ser pensante, eu posso escolher dois caminhos, o certo e o errado, e posso saber que um é certo e posso saber que o outro é errado. Eu ainda erro? Sim. E por que eu sou cobrado? Porque Deus entende que eu já tenho capacidade para fazer o certo. É a mesma coisa que a gente falou das crianças. Enquanto uma criança é inocente lá na idade de 4, 5 anos, você tolera um monte de coisas que a criança faz. Mas quando essa criança atinge a maioridade, nós não aceitamos mais nenhum erro. Por isso que a gente começa a ser cobrado. Então a gente falou assim, na nossa lei antigamente, muitas coisas eram cobradas depois de 21 anos, depois que a gente completava 21. Depois ela diminuiu para 18. Estão querendo reduzir para 16, até para menos. Por quê? Porque eles entendem que a criança, numa certa idade, já é capaz de fazer coisas erradas sabendo o que está fazendo. Ou seja, Deus só começa a cobrar de cada um de nós quando ele percebe que eu já tenho condição de ser cobrado. Por isso que começa. Então ele fala assim, essa coisa de pecado, eu não assumi pecado de ninguém. Ninguém cometeu algo e eu estou sendo responsabilizado por alguma coisa que alguém fez. Não, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Aí a gente usa o termo livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a liberdade de eu fazer o que eu quiser. Mas sabendo que na liberdade do fazer o que eu quiser, eu sou cobrado por aquilo que eu fiz. Por isso Jesus diz, a cada um segundo suas obras. Ou seja, eu só serei cobrado por aquilo que eu fiz. Então não tem pecado original, alguém cometeu um pecado e eu vou
ser cobrado por ele. Não, eu vou ser cobrado pelas coisas que eu fiz. De que forma? Da mesma forma que a nossa justiça faz. Quanto mais conhecimento, mais é cobrado. Por isso Jesus também diz, quanto mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais a minha cobrança. Por isso a nossa lei, né? Nossa lei penal, vamos dizer assim, ela usa da mesma forma. Um advogado, um juiz, ele tem que ser mais cobrado do que um analfabeto, no mesmo crime que cometerem. Dentro de atenuantes e agravantes. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais agravantes eu tenho para ter cometido um crime. Quanto menos conhecimento eu tenho, menos agravantes eu tenho. E aí, atenuantes. Eu fiz uma coisa, cometi, mas depois percebi que fiz e fui lá e tentei, né, atropelei uma pessoa, mas socorri. Eu vou ser, talvez, penalizado pelo atropelamento, mas terei atenuantes de ter me preocupado e socorrido. Uma pessoa atropela, né, volta, vê a pessoa caída, vai embora. Ou seja, tem agravantes. É a mesma coisa na nossa lei. Quanto mais conhecimento de uma lei, por isso que as pessoas falam, quanto mais religioso uma pessoa tem conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus, ela será mais cobrada quando ela cometer algo que ela deveria saber que não poderia ter feito. Então, é da mesma forma. Então, esse pecado que a gente fala aqui já é para as pessoas que já conseguem saber. Por isso, os ensinamentos de Jesus, eles vão estar sempre ensinando, né? Aí ele começa a ensinar aqui sobre pecado por pensamento. Então, assim, o que é pecado por pensamento? Eu gostaria de matar uma pessoa, fico aqui na minha cabeça, não, eu vou dar um jeito de matar, tal, penso, acabo por um motivo ou por outro não fazendo isso. Mas a vontade de fazer, de cometer o crime, eu tive. Talvez ele não se consumou por uma coisa ou por outra. Mas se eu me deixar levar pelo meu pensamento, eu posso sim fazer. Então ele usa aqui, né? Ele começa dizendo, né? Ele usa o exemplo de Jesus, da palavra para a geração adúltera e pecadora, para mostrar que não usou só para a parte de adultério, né? Da parte de traição, e sim de qualquer coisa errada que o ser humano faça. Então ele usa esse termo aqui. Aí ele diz, a verdadeira pureza, ou seja, ser puro de coração, de não querer o mal, ele diz que também está, né, ela não está apenas nos atos, está também no pensamento. Pois aquele que tem puro o coração, e a gente precisa entender, né, que esse coração que é dito aqui não é o coração, a gente sempre vai falar, né, não é o órgão que nós temos, né, no nosso corpo que bombeia o sangue, mas sim a sede do nosso pensamento, a sede das nossas emoções. Por isso que o pensamento é muito importante. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente pensa, né? Por isso que as pessoas falam, pense antes de agir. Antes de dar uma resposta, conte até 10. A gente usou bastante o termo há um tempo aqui de colocar a água na boca, né? Para não sair falando bobagem. Né? Para não falar bobagem, coloca um gole de água na boca e segura. Por quê? Para que eu não fale bobagem, que eu venha me arrepender depois. Porque o mais a gente percebe nas pessoas, muitas pessoas, ai, desculpa, eu não queria falar aquilo. Como não queria falar e falou? Quer dizer, Que que ele pessoa queria, que... né? Mas falou. Sim! Aí que tá, por isso que a gente precisa falar, né? Então, ele começa depois dizendo aqui, ó, ele usa assim, a pessoa que tem o puro coração nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado mesmo em pensamento, fazer o mal em pensamento, que ele diz, é um sinal de que a pessoa ainda está atrasada evolutivamente, ainda está pensando em fazer coisas erradas. E uma pessoa que pensa
fazer coisa errada para fazer é um pulinho, como diz, é uma coisa bem próxima. Então ele diz assim, aí ele faz uma pergunta aqui, né, que é no item 7 desse, tem um capítulo, né, a gente inicia no 5, ele começa o ensinamento de Kardec no 6, no 7 ele pergunta, este ensinamento levanta uma questão e se pergunta, nós sofremos as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Ele faz a pergunta. Eu só pensei em pegar a pessoa no pescoço, pelo pescoço. Eu serei punido por isso na lei de Deus? Aí ele começa explicando. Aí ele diz assim, cabe fazer aqui uma importante distinção. À medida que o ser, ele está falando aqui da alma, né? Cada um de nós, na nossa evolução, ele diz, à medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, ela vai se esclarecendo. Por isso é importante a gente entender que existe essa evolução, que nós estamos encarnando, trazendo alguma coisa do passado e buscando melhoria para o futuro. Então nós somos seres que estamos em constante evolução. Nós não podemos ter uma vida só, porque senão nós não conseguiríamos sair disso. Nós estaríamos sempre cometendo as mesmas coisas, ou viveríamos uma vida só. Aquilo que eu fizesse de errado, eu estaria afadado a sofrer eternamente, e se eu fizesse coisas boas, eu estaria afadado a viver eternamente num lugar maravilhoso. Isso não é justo. Porque ele diz, se nós estamos num caminho e conhecemos, primeiro nós conhecemos o mal, né? Nós vivemos nos mundos onde acontecem coisas horríveis ainda, mas só que nós vamos evoluindo e vamos encarnando nesse mesmo mundo, com pessoas atrasadas e com pessoas adiantadas. Conforme eu vou convivendo, eu posso saber, quando vem um Jesus, quando vem um ser que nos mostra o que é certo ou errado, por isso que nós precisamos bastante saber. O certo e o errado não é o nosso. Não é o da nossa lei. Não é do religioso aqui que pensa, das pessoas que falam. O certo e o errado que Jesus nos mostra é o certo e errado de uma lei, que é a lei de Deus. Então, o que Jesus vem nos apresentar é a lei de Deus. O que é certo e o que é errado na lei de Deus. Nós não nos importamos com isso. Por isso que existem pessoas dentro de religiões cometendo coisas horríveis, porque elas entendem, e muita parte da Bíblia tem, que as pessoas, como a gente falou, elas matam em nome de Deus, elas fazem mal para o outro dentro da lei de Deus. E Jesus nos mostra a todos como irmãos, filhos do mesmo Pai. Então eu não deveria cometer algo de ruim contra qualquer pessoa que seja. Por quê? Porque nós somos todos irmãos. Nós somos todos filhos de um mesmo Pai, do mesmo Criador. Então, o que está errado aí? O errado está o meu entendimento dessa lei, porque eu não conheço ainda. Qual é a lei que Jesus vem ensinar? Ele vem ensinar a lei de amor. O que é a lei de amor? É tudo aquilo que eu faço diretamente para mim e depois para o meu próximo. Por isso que a nossa vida, nós vamos pegar lá atrás os ensinamentos de Moisés, ele primeiro fala assim, né? Cuida da sua família, de você, cuida, né? E vinga, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus já não. Jesus já vem e fala, não. Amor, ame seu próximo, faça ao outro aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse. Jesus apresenta a lei de Deus diretamente, que é a lei de amor. Eu não devo fazer mal para ninguém, independente de quem seja. Ah, mas se a pessoa fez, eu não tenho que fazer também? Não. Ah, mas então como é que fica? Fica que existe uma lei, não é a minha lei. Quem vai definir o que deve ser feito ou não com quem cometeu um crime é Deus. Quando vai ser isso? Eu não sei, é o tempo dele, é a lei dele. Eu não tenho que saber o que ele vai fazer com o outro, eu tenho que ter consciência do que acontecerá comigo quando eu fizer algo de errado.
É isso que Jesus vem mostrar para nós. A lei do amor, a lei da caridade, a lei de não fazer aos outros aquilo que eu não quero que me faça. Então, se eu tenho condição de saber o que é bom para mim, eu tenho condição de saber o que é bom para o outro. Se eu tenho condição de saber o que é ruim para mim, eu tenho que ter consciência que eu tenho que saber o que é ruim para o outro. Então, significa que quando eu quero coisas boas para mim, eu significo que isso demonstra que eu conheço a lei. Eu só não utilizo para os outros. Que a gente vai entrar nesse capítulo que vai falar de egoísmo, eu só estou pensando em mim. Então, o bom para mim e o ruim para o outro. Mas se é uma lei de justiça e que tem que ser igual para todos, tem que ter um equilíbrio, o que eu faço para os outros deveria ser aquilo que eu quero para mim. Então, como é que eu faço mal para os outros se eu não quero o mal para mim? Então, alguém vai falar assim, mas as pessoas não têm consciência. Tem, elas não querem utilizar ainda. Elas vão precisar de tempo, sim. Elas precisam ter a orelha dela puxada, sim. Elas vão ter que responder pelas coisas erradas, sim. Porque se uma criança não sabe o que ela fez e a gente demonstra para ela e cobra dela, a lei de Deus faz a mesma coisa com a gente. Eu não sabia, beleza. Né? Você vai pagar na medida da lei. Você vai ter que voltar lá e refazer isso e conviver com essas pessoas de novo, estar no mesmo ambiente até você aprender. E daí? Quando eu aprender, eu evoluo. Eu vou para algo melhor. Enquanto eu não vou, eu vou passando por isso, até uma hora cair a ficha. É que nem exercício lá de matemática que a professora vai dando, eu não consigo fazer, eu repito de ano, eu volto e faço de novo, eu volto e faço de novo. Quando eu aprendo, eu passo para frente. Eu não fico mais naquilo que eu estava. É a mesma coisa a lei de Deus. Então, ele diz aqui, a gente evolui, né? À medida que ele vai evoluindo, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo. E desfaz pouco, olha o que ele diz, a gente desfaz pouco a pouco as imperfeições. Só que para a gente desfazer as coisas erradas e aprender o certo, ele diz assim, conforme a maior ou menor boa vontade que o homem emprega em razão do seu livre-arbítrio. Então nós vamos perceber que nas pessoas, quando a gente fala em evangelho, quando a gente ensina o evangelho de Jesus, as pessoas falam, mas é difícil. É difícil amar a pessoa que faz coisas erradas comigo. Lógico que é. Fosse fácil. Então, mas ele fala assim, o que a gente precisa? A gente precisa ter boa vontade de querer fazer isso. De acreditar que o ensinamento de Jesus é correto. De ter a certeza que aquilo que é ensinado na religião como ensinamento de Jesus é correto. É difícil de fazer? É. Mas como é que a gente pode dizer se é difícil? Outro dia eu estava ouvindo uma palestrante, ela falou assim na palestra, quem aqui sabe tocar piano? E aí acho que não levantou ninguém a mão. Quem gostaria de tocar piano? Um ou outro. Quem acha que é difícil tocar piano? Levantou todo mundo a mão. Ela falou, quanto tempo de piano você fez? A pessoa falou, nunca entrei numa aula de piano. Eu falei, então como é que você fala que é difícil? Você só pode falar que é difícil quando você fizer 5, 10 anos de aula e voltar. Você fala assim, olha, depois de 20 anos contínuo de aula de piano, eu cheguei à conclusão que eu não sei. Eu não nasci para isso. Antes disso, ela falou, ninguém pode falar. É a mesma coisa que a gente fala com os ensinamentos de Jesus, mas é difícil perdoar, tá? Mas quantas vezes você tentou perdão? Quantas vezes você buscou perdão para uma pessoa que te fez coisas erradas? Então você não pode falar que é difícil se você não experimentou, se você não tentou, se você não exercitou. Então é a mesma coisa. A gente fala assim, os ensinamentos de Jesus são difíceis. Lógico que são, mas quantas vezes eu tentei? Quantas vezes na minha vida, até aqui, eu tentei ser bom, melhorar, fazer o certo, querer o bem das pessoas? Nunca fiz, então é difícil mesmo. Mas o dia que eu quiser, e eu fizer lá 2, 3 encarnações buscando fazer o bem e eu não conseguir, eu vou falar, é difícil.
Mas a gente sabe que as pessoas que tentaram, que buscaram com fé, com boa vontade, elas conseguiram. Então ele diz aqui, né, que nós precisamos de boa vontade naquilo que é o livre-arbítrio, naquilo que eu emprego. Eu sei fazer o errado, por que eu não posso buscar fazer o certo? Se eu consigo fazer o errado? Se eu tenho vontade, liberdade de fazer o errado, por que eu não posso tentar o certo? Então ele diz aqui, todo mau pensamento é resultado de imperfeição. De acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo este mau pensamento torna-se um motivo de progresso. Assim, então, eu penso mal das pessoas, tenho vontade de esgoelar as pessoas. É errado? É. O que eu quero fazer? Eu não quero mais pensar. Então, nós vamos perceber que as coisas que nós fazemos é assim. Primeiro eu faço e não penso. Depois eu começo a falar assim, mas eu não posso fazer dessa forma. Mas mesmo assim eu faço. Estou já querendo não fazer, mas estou fazendo. E depois, quando eu treinar de verdade, eu vou fazer as coisas sem perceber que eu fiz. Isso é com a caridade, isso é com amor ao próximo, isso é com perdão, isso é com a melhoria, né, interior. Quando eu começo de verdade a fazer aquilo e repetir, 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 até quando vira um vício. Um vício bom, né? Não deveria se chamar vício, mas é virtude, mas a gente fala assim, é viciar fazer o certo. Se a gente viciou fazer errado, dá para viciar fazer o certo. Só que a gente sempre põe uma desculpa e fala, é difícil. Então ele diz, o pensamento ele vem primeiro, a atitude vem depois. Mas quando eu penso e não faço, o que eu estou pensando é errado. O que pode ser que eu venha a concretizar, pode ser que não, mas eu tenho dentro de mim uma vontade de fazer aquilo. O que eu preciso? Eu preciso domar isso também. Eu preciso de exercício para não pensar. Então ele vai dizendo assim, um motivo de progresso, pois quando a pessoa repelir até o mau pensamento, né, ele já está dando um avanço. Ele diz assim, é um sinal de esforço para se apagar uma imperfeição. Desta forma, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo. É aquilo que a pessoa fala, eu não vou discutir com a pessoa, eu não vou discutir com a pessoa, eu não vou discutir com a pessoa, encontra com a pessoa, discute. E o que ela fez? Ela não venceu aquele desejo. O que ela vai vencer? O dia que ela fala, não posso discutir, eu não posso, não vou falar, isso que eu estou pensando, eu não vou falar. Ah, mas é bom falar. Não é, de repente não é legal, vai virar uma inimizade, vou pôr água na boca, não vou fazer. Quando a gente treinar bastante isso, nunca mais a gente vai fazer. Mas a gente briga com isso. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? O que a gente faz? Normalmente faz o errado. Quando a gente consegue, pela primeira vez, superar nossos instintos de raiva, você vai embora para casa com raiva, mas quando você chega na sua casa, dá aquele alívio, né? Aquela coisa, aquela sensação de ter feito certo. Né? Quando você responde uma briga no trânsito e não sai pelas vias de fato, você abaixa a cabeça e sai sem reclamar. A princípio você até fica nervoso, porque você pensa assim, devia ter revidado. Mas até quando você chega em casa, dá um alívio. Agora, se você vai pelas vias de fato, na hora você pode até ter um alívio, mas quando você chega em casa, está arrependido. Geralmente é assim que acontece. Então, é a prática, criar o hábito, né? E vai chegar ao ponto, igual você falou, de tanto praticar o que é certo, que a sua cabeça vai começar a trabalhar pro lado certo já, né? Começa a já nem sentir mais vontade de fazer o mal. Ele diz aqui, ó, dessa forma não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e após ter resistido, se sentirá mais forte e alegre com a vitória. É isso que você falou, quando eu consigo vencer, a Ivete está dizendo aqui que precisa de muito treino, e eu acho que todos nós precisamos, porque nós não aprendemos ainda a fazer isso. Nós ainda estamos atendendo aos nossos instintos. Ele falou assim, o que é instinto? É aquilo que eu fazia quando eu era animal. Quando eu não pensava, eu reagia de forma instintiva. Eu deixava as minhas emoções, os meus desejos virem à frente. Mas eu sou um ser pensante, um ser que já tem a capacidade de fazer o certo. Eu só preciso
entender que eu tenho inteligência. E uma pessoa inteligente não faz coisas inteligente não faz coisas erradas. Então eu preciso ter certeza disso. Eu não sou um animal. Eu falo Até no relacionamento dentro de casa, né? Quando tem uma discussão, você e esposa, você e seu parceiro, se você responder instintivamente na defensiva, você vai se arrepender mais tarde, né? Por mais que você esteja certo na situação que está sendo criticado. Agora, se você para, pensa, analisa, respira fundo, igual você falou, e depois põe seu ponto de vista, né? Analisa o caso e depois tenta explicar, a situação é muito mais contornável do que se você reagir apenas com o instinto, né? Muitos casais saem, né, vezes de fato até de agressão por causa disso, porque seguem o puro instinto animal, né? E de preservar o que é seu, de preservar o animalesco da pessoa, né? E a evolução amorosa, né? O amor está aí. De você respirar fundo, tomar um copo d'água e talvez conversar só sobre a situação no dia seguinte, quando tá tudo mais resolvido, mais com a poeira baixada. ensinamento que eu falei aqui, né? Aprendi muita coisa com meu pai, sempre que eu posso eu vou falando. Ele falava assim: quando um não quer, dois não brigam. Só brigam quando os dois querem brigar. E aí a gente falou aqui de tentação. O que é tentação? Tentação é assim: ah, eu não vou brigar, que eu já estou me tornando espírita, eu já estou aprendendo o evangelho de Jesus. Jesus disse para a gente, né, apaziguar. Se a pessoa bater na minha face, eu ofereço a outra. E vamos deixar para lá. Depois a gente conversa quando os ânimos estiverem, né, mais calmos e vamos. Mas depois vem assim: ah, mas o que as pessoas vão falar? Vão me chamar de frouxo? Que a pessoa falou o que quis para mim e eu não disse nada? Essa é a tentação. A tentação fica dentro da gente, no ouvido da gente, né, que é o nosso egoísmo, o nosso orgulho falando mais alto, como também vem das pessoas. Você vai deixar quieto? A pessoa falou tudo isso, fez tudo isso, você é muito bonzinho. Você tem que se impor. Isso. Você Mas tem que... as pessoas não querem que você se imponha por personalidade. As pessoas querem que você se imponha por tamanho, por agressão, por lei do mais forte, por não levar desaforo para casa, por vingança, por isso, por aquilo. Então a tentação, ela está dentro da gente, naquilo que a gente quer ser de bom, com aquilo que a gente ainda tem de errado, e tem também no que as pessoas falam. Não deixe quieto, não deixe barato. Dificilmente alguém fala assim: não, tenta entender o que aconteceu. Pode ser que a pessoa tenha falado aquilo por não está no momento bom. Ela não disse isso. Não, disse. Imagine, a pessoa queria falar isso para mim, porque a pessoa não pode dizer. O egoísmo vem em primeiro lugar, né? O orgulho. Eu sou melhor do que todo mundo e ninguém pode dizer nada para mim. A pessoa estava num dia errado, deve estar com algum problema, eu não vou levar isso em conta, vou deixar para lá. Se a pessoa vier conversar, eu vou conversar com ela, eu vou perdoar. Isso é ser cristão, isso é seguir o ensinamento de Jesus. Mas eu falo assim: quem que quer, na verdade, fazer isso? Quem que vai numa igreja, escuta um sermão desse e volta para casa e fala assim: é verdade, eu não vou discutir, eu não vou levar à frente discussões, eu não vou levar briga, eu vou brigar pelos meus direitos, mas dentro da lei. Não preciso agredir ninguém, partir para cima de ninguém, bater na cara de ninguém, né? Vamos ver o que dá para fazer. De repente, prejuízo faz parte, né? Um acidente, sofreu um prejuízo, mas ninguém quer levar prejuízo. Não, eu não posso ficar no prejuízo, eu não posso ficar no prejuízo, eu não posso ficar no prejuízo, e com esse não ficar no prejuízo, acaba fazendo coisas que não devia, extrapolando, brigando. Então a gente fala assim: a gente precisa entender o que a gente quer da vida. Se a gente quer levar desaforo para casa ou não quer levar desaforo para casa. Se a gente quer ser cristão e evoluir, ou se a gente quer continuar a vida inteira voltando para a terra, né? Vivendo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, passando pelos mesmos problemas, repetindo erros. A gente precisa chegar a essa decisão, né? Vale a pena levar para frente? Eu sou um cristão, eu já aprendi, então vou entender que a pessoa não tem ainda esse conhecimento, esse entendimento. O que ela está fazendo está errado. Em algum momento a gente conversa, eu vou cobrar, mas de uma outra forma, vou buscar uma forma melhor. Quer dizer, isso é ser cristão, isso é imitar
o que Jesus fazia. Então a gente precisa ver o que Jesus faria nesse momento. Eu quero ser um Jesus, eu quero ser um desses matadores, daqueles romanos, né? Eu preciso chegar a uma conclusão do que eu quero para a minha vida. Quanto tempo eu quero ficar na Terra? Eu quero ir para um mundo melhor? Eu quero viver ao lado de pessoas boas? Eu tenho capacidade para viver ao lado de pessoas boas? Porque se não for, não adianta querer ir para o mundo espiritual, não adianta querer ir para a colônia espiritual, nosso lar. Se você não faz isso, se você não age com as pessoas que estão lá, você não cabe lá. Você cabe no umbral, você cabe aqui nas redondezas da terra, onde as pessoas continuam fazendo errado. Não dá para ir fazendo errado para o paraíso, para o mundo melhor. E a gente precisa ter claro isso, ter essa certeza, na verdade. Né? Senão, É, não adianta. ser cristão é muito difícil, né, Zola? Ser cristão não é fácil. E, A gente sabe que não é. e as Mas a pessoas gente... acham que é só você entrar numa igreja que você vira cristão. E, de fato, você Exatamente. agir como cristão é completamente contraditório com tudo que você aprendeu, né? Com tudo que você aprendeu Sim, desde criança, a lei da sobrevivência, a lei da selva, que a gente de várias encarnações que a gente tinha que sobreviver, tinha que muitas vezes matar o próximo por causa de comida, né? E a gente vem trazendo toda essa herança lá de trás, né? Hoje a gente está num mundo teoricamente mais civilizado, mas mesmo assim a gente, quando você avança um pouco na cristandade, você começa a ver essas pessoas, né, que poderiam estar fazendo o bem, que teriam condições de fazer o bem, e a gente acaba desanimando, né, achando, não pondo fé na sociedade, né. E ao mesmo tempo a gente não olha pra gente, porque tem muita gente melhor que a gente e a gente também não está evoluído ainda a esse ponto. E a gente olha para trás, olha para quem está menos evoluído que a gente e a gente acaba desanimando da sociedade. Na verdade, que cada um tem que procurar a sua melhora, né? Daí, se todo mundo procurasse a sua melhora e fosse cada vez melhor, a sociedade estaria bem melhor. é que o nosso, assim, para nós, o ensinamento só vale para o outro, né? A gente sempre brinca É, e fala assim, acontece a mesma coisa com a gente, mas assim, eu tenho como exemplo, eu ia assistir muito a palestra ele chama Estevão Camolese. Ele falava assim, né? As pessoas bem, eu falo, né? Essas lições, essas coisas, quando termina a palestra, a pessoa vem conversar comigo, quer tirar foto, quer que eu autografe um livro, alguma coisa, depois ele fala assim, nossa, você falou muitas coisas bonitas hoje, bastante ensinamento. E a mulher fala, ou o marido fala, né? A mulher fala, se meu marido tivesse aqui, ó, serviu para ele. Se minha mulher tivesse aqui, é para ela. Eu falo, peraí, eu não fiz a palestra para quem não estava, eu fiz a palestra para quem estava. É impossível que você não tire nada para você, mas a gente é assim, a gente quer corrigir os outros. A gente quer ver os outros fazendo as coisas certas, mas eu não preciso fazer, como você disse, né? Jesus usava o termo, aquele que tenha os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Quer dizer, os ensinamentos são para aquele que ouve. Os ensinamentos são para aqueles que veem, né, os exemplos, aqueles que ouvem os ensinamentos. Mas a gente quer falar, mas se a pessoa tivesse ouvido isso, por quê? Porque eu vejo o defeito na outra pessoa, mas eu não vejo o defeito em mim. O dia que a gente for, seja na qualquer religião, eu falo centro porque é o lugar que eu frequento. Aparece um evangelho lá e eu sentar e falar, nossa, não, que aprendizado hoje. Quanta coisa para eu usar amanhã, a gente fica, nossa, isso não serve para mim, isso serve para as pessoas que estão errando, né? Como se a gente é, não errasse, a gente vai no centro sendo 100% perfeito e as pessoas falam, aquilo lá não é para mim, isso eu já sei, eu não preciso ouvir o que o Fábio está falando hoje, porque eu já sei fazer isso. E não é verdade, a gente não sabe. A gente está lutando dia a dia, mas a gente tem, né? A Ivete falou praticar o autocontrole, o Luciano está falando aqui, fazer o certo é difícil. É difícil por quê? Porque a gente não faz. É aquela história que eu falei do piano. Eu sei tocar piano? Não. É difícil tocar piano? Mas quantas aulas eu fiz? Nenhuma. Então eu não posso falar que é difícil. É a mesma coisa. É difícil ser bom? Por quê? Porque eu não sou. Se é difícil é porque eu não faço. É porque eu não estou treinando. e sem contar Vai também que ficar bom. sem contar também que muitas vezes a gente aprende a teoria, né, e não consegue colocar em prática, né? Nós que somos Exato.
pregadores, né? Somos, passamos o evangelho para frente. Nem tudo que a gente, a maioria das coisas que a gente fala aqui, embora a gente saiba a teoria, a gente está em busca ainda de colocar em prática, né? Que é a parte mais difícil. Então, eu acho que a primeira coisa é você aprender a teoria para depois tentar colocar em prática. E que nem você falou, né? Depois que você aprende a teoria, daí sim você é mais cobrado, né? Uma criança que brinca com uma arma e mata outra criança não é cobrada da mesma forma que um policial que teve um treinamento com uma arma de fogo, brincou com a arma e matou uma outra pessoa, né? Então, quando você adquire o conhecimento e não coloca em prática, você, teoricamente, é mais cobrado do que aquele que não tem o conhecimento. Então, por muitas vezes, né, com você deve ser a mesma coisa, jogam na cara da gente, pô, olha o que você está fazendo, você ainda se diz que é espírita, olha que... Né? E, não, na verdade, a pessoa está certa mesmo, né? Muitas vezes que a gente perde o controle, aumenta o tom de voz, alguma coisa assim, a gente ensina... ensina não, né? A gente passa o evangelho que a gente aprendeu e muitas vezes a gente não consegue colocar em prática, não por má vontade, por ser hipócrita, né? Mas é o passo de saber e não conseguir colocar em prática, né? São duas coisas bem distintas. É por isso que fala, mais fácil de ensinar uma criança não é falando, é dando exemplo. Eu falo assim, é a mesma coisa que uma pessoa que fuma com cigarro na mão falar para o filho, ó, você não pode fumar porque faz mal. Ele fala assim, mas espera aí, não é mentira que você está falando, né? Não que ele vai falar isso, mas na cabeça dele está assim, ele só está brincando, isso não é verdade. Porque se ele está fumando, é porque deve ser bom, né? Então eu posso fumar. Aí eu bebo e não quero que meu filho beba, né? Mas espera aí, mas se ele bebe é meu pai, se ele bebe, ela bebe é minha mãe, é sinal que não é ruim. Porque a pessoa que fala para a criança não beba, ela deve não fazer isso. Para que ela fale assim, ah, não vou fazer porque ele não bebe. Porque ele não fuma. É a mesma coisa, né? Você fala um monte de palavrão em casa, daí a pessoa fala um palavrão, fala, mas você aprendeu isso? Dá um tapa na boca da criança. Mas espera aí, onde que você aprendeu? Ou faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não funciona. Isso. Então, o exemplo é a melhor forma. Por isso que as pessoas falam assim, as pessoas querem da gente que a gente haja dessa forma e não fale, né? Porque é aquilo que Jesus falava, é a hipocrisia. Você fala uma coisa, mas você faz outra. Então, você é hipócrita. Né? Então, para a gente não ser hipócrita, a gente fala assim, aquilo que a gente fala, a gente tem que sentir e a gente tem que fazer. É difícil? É, mas tem que ter treino todos os dias. Só para terminar o trecho aqui, ó, ela diz assim, aí ele está falando, né, daquela pessoa que está fazendo um esforço, depois ele diz assim, aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções e ainda procura ocasião de realizar um mau ato, se não o fizer, ele diz assim, não será por não querer, mas sim pela falta de oportunidade favorável. Ela é assim tão culpada quando se o tivesse praticado. Aí ele põe aqui, resumindo, a pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal, aquela que já não tem mais o pensamento do mal, já realizou o progresso. Para aquela que tem esse pensamento, mas fala assim, eu não posso pensar assim, eu não posso pensar assim, começa a pensar em outra coisa, faz uma oração, lê o evangelho, ele diz assim, o progresso está perto de acontecer. Aquela que, enfim, ele diz assim, tem esse pensamento e fica feliz com isso, eu fiz o que eu queria, fui lá para a pessoa e falei todas as verdades que eu queria falar, eu queria mesmo fazer isso. Então ele diz assim, se satisfaz é porque o mal ainda exerce nela toda a influência. Quem está influenciando ela, às vezes, não é espírito, não. É ela mesma dentro dela que tem esse sentimento e influencia ela própria a fazer. Então ele diz assim, numa, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. Aí ele diz, mas Deus que é justo, vamos entender a lei de Deus e a justiça de Deus, Deus que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os atos e os pensamentos do homem. Então, quando a gente é cobrado por Deus, não sou coitadinho, não. Se Deus está me cobrando é porque algo de errado eu fiz. E dentro da lei dele, ele sabe como cobrar. E isso se chama justiça.
Então, nós sofremos a justiça de Deus, nós estamos passando pela justiça de Deus. Ah, não sou coitadinho, o que está acontecendo comigo não foi macumba que fizeram, não foi mal olhado. Eu estou passando por aquilo que eu preciso passar, que eu tenho que passar e preciso melhorar. Se eu melhorar, eu saio disso. Se eu não melhorar e não mudar, eu vou ficar patinando nisso, ciscando e voltando, como diz, né, o Espiritismo assim, a gente não regride naquilo que a gente já conseguiu, mas a gente estaciona não evoluindo, não melhorando. Então a gente pode ficar aqui no planeta Terra vindo 30, 40, 50 vezes da mesma forma. Se eu não tiver a boa vontade e continuar falando que é difícil, que seguir Jesus é difícil, que praticar o evangelho é difícil, pode esquecer que eu vou ficar aqui muito e muito tempo e não adianta reclamar que está sofrendo, porque vai sofrer mesmo. A vida é como uma academia, né? Tem que treinar todo dia para ficar forte. Treino diário. Vamos encerrar, Vô? Deixa eu só falar, porque Jesus diz, né? Orai e vigiai. Eu faço a oração cedo, mas eu tenho que levar meu pensamento à oração. O que eu quis na minha oração, eu tenho que buscar todo momento. Eu não quero brigar com ninguém, então vou fazer um esforço para não brigar com ninguém. Eu não vou fazer o mal, eu tenho que buscar todo momento. Opa, eu falei lá que eu não posso fazer o mal. Opa, tenho que vigiar. Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu não estou indo. Olha o que eu estou pensando. Olha eu fofocando, olha eu falando mal de alguém, olha eu querendo criticar, olha eu ali. Quer dizer, eu tenho que levar isso para o meu dia todo. E orar para pedir força para conseguir superar as Com provações. certeza. Vamos encerrar? Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse momento, por esse ensinamento, que tudo que nós ouvimos hoje, tudo que foi nos ensinado por esse evangelho, que nós possamos utilizar isso no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, guardando em nosso pensamento tudo aquilo que foi falado, para que as atitudes nossas diárias possam ser relacionadas a tudo aquilo que foi falado e que nos foi ensinado. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas, as correntes passistas, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Vamos pensar também naquelas pessoas, nos nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão passando por algum momento difícil, lembrando a nossa irmãzinha Gemima, seu filho Heleno Márcio dos Santos, para que essas correntes possam visitar o recinto de cada um, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário, permitido por Deus, levando o nosso pensamento a cada serzinho que necessita de um auxílio, para que, ouvindo os nossos pensamentos, as nossas vibrações, essas correntes espirituais possam auxiliar a todos aqueles irmãozinhos necessitados da face da terra. Que assim seja. As correntes médicas trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibilizou em seu recinto, para que ali sejam colocadas o remédio segundo a necessidade de cada um. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, e juntando as vibrações de todos nós participantes dessa live, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliaram, estão nos auxiliando, para que assim nós possamos auxiliar a qualquer irmãozinho necessitado, onde quer que ele se encontre, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano,
o mesmo nos recintos, onde se encontra o irmãozinho necessitado, o mesmo nas ruas, onde se encontre o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. Lembrando as palavras de Jesus que disse, onde se encontrarem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele, e aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, e assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Então, boa noite para todos e até segunda-feira que vem, 7h30, beleza? Boa noite, até mais, uma boa semana a todos. Estaremos aqui na próxima segunda. Até mais, Que assim Wagner. seja. Sim, sim. Obrigado, Fábio. Até mais. Boa noite.